Pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que assistem as nossas aulas à noite. Eu me chamo Ana Carolina, sou professora do primeiro ano. Hoje, dia 28, a gente inicia mais uma aula online. Hoje é terça-feira e hoje, terça-feira, a gente trabalha 3 disciplinas. Olha só, matemática, a gente trabalha comparação de quantidades lá na página 48 até a 51. 48, 9, 50 e 51. Em história, a gente vai trabalhar a família de outros tempos, tá bom? Geografia, a gente vai trabalhar o almanaque das datas culturais e a gente vai trabalhar o mês de julho, fechou? Então, vamos lá. Lá na página que eu quero que vocês abram, ó, 48. Abre o sabichão de vocês lá na página 48 e a gente vai iniciar com esse conteúdo aqui, ó. É a mesma imagem, que é comparação de quantidades. Então, olha só, a troca de ideias que a gente tem no livro é o seguinte. Você faz alguma coleção? Marcelo e Karina colecionam carrinhos em miniaturas. Observe a quantidade de carrinhos de cada coleção. Então, em cima, a gente tem a coleção do Marcelo e embaixo a gente vai ter a coleção da Karina. Eu pergunto a vocês agora, qual dos dois tem mais carrinhos? O Marcelo ou a Karina? O Marcelo, né? Vamos contar quantos carrinhos ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o Marcelo tem 9 carrinhos. Vamos contar quantos carrinhos a Karina tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela só tem 6, somente 6. E aí a gente tem aqui, ó, Marcelo tem 9 carrinhos e Karina tem 6 carrinhos. Marcelo tem mais carrinhos do que a Karina. E Karina tem menos carrinho do que Marcelo. Aqui a gente está trabalhando a questão de quantidade. A questão é quantidade. Quantidade maior e quantidade menor. A quantidade maior, quem tem é o Marcelo, porque ele vai ter 9 carrinhos. O número 9, ele é maior do que o número 6, porque a Karina, ó, só tem 6 carrinhos. Então, o número 9, ele é um número maior que 6, certo? Então, vamos para a atividade. Aqui na página 49. Pedro, olha só, Pedro e João também colecionam o carrinho. Observe a quantidade que cada um tem em sua coleção. Então, observem aí. Pedro tem 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? Quantos carrinhos aqui, ó, o Pedro vai ter? 5 carrinhos. Agora conta pra mim, eu quero ouvir vocês contando aí. Quantos carrinhos o João tem? Começa pelo rosinha, vai lá, o rosa, o laranja, o verde. Começa a contar. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o João vai ter 10 carrinhos. Aí nós temos as perguntas A, B e C. A. Quantos carrinhos tem a coleção de Pedro? Quem é o Pedro? O de cima ou de baixo? O lá de cima. Você vai contar e vai escrever. B. Quantos carrinhos tem a coleção de João? Então, você vai tornar a contar e escrever.
Quem tem mais carrinhos? Pedro ou João? Quem tem mais? Você também vai responder lá na linha. 2. Caio e Beto colecionam bolinhas de gude. Então, o que é a bolinha de gude? Uns chamam de bolinha de gude. Eu, na minha época que eu era mais novinha, que eu não sou tão velha, mas eu era mais novinha, a gente chamava de peteca, que parece com aquela outra peteca que tem umas peninhas, mas a gente chamava de peteca, bolinha de gude, peteca, mesma coisa. Isso varia de região. Então, bora lá. Caio e Beto colecionam bolinhas de gude. A coleção de Caio tem uma dezena de bolinhas. Desenhe as bolinhas que faltam para completar a coleção dele. Olha, uma coisa super importante a se pensar aí. Nós trabalhamos dezenas e unidades. Quando eu tenho uma dezena, eu tenho quantas unidades aí? Essa eu quero saber de vocês. Eu tenho 10 unidades. Para me formar uma dezena, eu tenho que ter pelo menos 10 unidades. E aí eu não vou chamar de 10 unidades. Até 9 eu chamo de 9 unidades. Mas a partir do momento que eu tenho 10, eu não vou chamar 10 unidades. Eu vou chamar uma dezena. Eu tenho 1 de 10, certo? Então, bora lá. Você vai contar quantas bolinhas tem e vai lembrar aí quantas bolinhas falta para completar a dezena, ou seja, para completar 10. Quantas bolinhas de gude Caio tem? E aí você vai e colocar na linha, certo? Próximo. B. Observe a quantidade de bolinhas da coleção do Beto. Agrupe as bolinhas da coleção em dezenas. Agrupamento. Então, você vai contar. Se eu vou agrupar em dezenas, quantas bolinhas eu vou colocar em um grupo? 10, né? Então, eu vou contar 10 bolinhas e vou agrupar. Depois eu conto mais 10 bolinhas e vou agrupar. Será que vai sobrar alguém? Se sobrar, a gente vai chamar elas de quê? Se ela não der para fazer 10, a gente chama de unidades, certinho? Depois, olha só, agrupe as bolinhas na coleção em dezenas. Escreva no quadro quantas bolinhas de gude Beto tem, lá no quadro de dezenas e unidades. Aquele quadro, lembra da casinha que a tia trouxe? Que tem a letra D e a letra U. Quem tem mais bolinhas de gude? O Caio ou o Beto? Então, você vai ter que contar novamente para poder verificar. 3. Bia e Patrícia colecionam figurinhas de animais. Observe a quantidade de figurinhas de cada coleção, sabendo que cada pilha tem 10 figurinhas. Então, se cada pilha tem 10 figurinhas, representa uma dezena. Então, a Bia tem ela tem 2 torres e 2 unidades separadas. Cada torre representa 10, uma dezena. A Patrícia, ela vai ter 3 torres. Tem alguma unidade? Não. E aí você vai verificar quem é que vai ter mais. A quantidade de figurinhas tem a coleção de Bia, letra A. B. Quantas figurinhas tem a coleção da Patrícia? C. Quem tem mais figurinhas, Bia ou a Patrícia? Faz a conta aí, gente. 4. Desenhe nos retângulos a seguir as quantidades de bolinhas indicadas em cada item. Então, na letra A, mais do que 8 bolinhas. Mais do que 8 bolinhas. Então, você tem que colocar a quantidade de bolinhas a mais, acima, maior do que 8. Vamos lá, me digam aí um número maior que 8. Se você falar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, errou, porque esses estão abaixo de 8. Olha só, se eu tenho uma balinha e você tem 8 balinhas, quem tem mais balinhas? Vocês, né? Então, números abaixo de 8 são menores, abaixo.
Quem é acima de 8 vai ser maior. Então, o número 8, ele está especificando a quantidade. Então, você pode desenhar as bolinhas acima de 8, não abaixo. Ou seja, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, não pode. Fechou? Vamos lá. Menos que 12 bolinhas. Aí, a gente já tem um pouquinho acima do 8, mas em compensação não pode passar de 12. Você pode fazer abaixo de 12. Posso fazer uma bolinha? Posso, não está abaixo de 12? Não tem nada a ver mais com 8, agora é só 12. Certinho? C. Mais do que uma dezena de bolinhas. Mais uma vez, essa nomenclatura, dezena. O que quer dizer dezena? 10, né? Então, mais do que uma dezena, mais do que 10. Menos que 2 dezenas de bolinhas. Então, se eu tenho uma dezena, eu tenho 10. Se eu tenho 2 dezenas, eu vou ter 20, certo? Então é isso. A atividade que eu trouxe para vocês é essa. Páginas, tá bom? Vai até a 51 a página que vocês têm que fazer atividade. Façam a atividade, registre aí, manda para a tia. Não conseguiu registrar, mas tá com dúvida? Entra na sexta-feira, a tia fica online na sexta-feira, das 9 às 11, esperando por vocês. E nesse link que tem lá na plataforma, você vai entrar, clicar e vai lá ser direcionado para uma sala onde a tia Ana vai estar lá esperando por vocês, tá bom? Dúvida de conteúdo, não tá conseguindo fazer as atividades? Entra lá para a gente poder conversar, para a gente poder fazer. Não esquece, as atividades avaliativas estão no portal, a de segunda e a de quarta. Então, se antecipa aí, se organiza para dar tempo de vocês fazerem, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula de Geografia, a gente vai trabalhar o Almanaque das Datas Culturais, datas comemorativas. Então, lá na página 20 e 21, a gente tem o nosso conteúdo. Então, a aula de Geografia hoje, a gente trabalha Almanaque das Datas Culturais. Então, lá a gente vai trabalhar sobre julho, que é o mês 7, o mês atual que a gente está. Lá no mês de julho está escrito assim, data do mês, dia da pizza. Então, dia 10 é o dia da pizza. Dia 10 a gente comemora neste mês o dia da pizza. Era muito comum, esse ano é um ano atípico, né? Não é um ano comum, não é um ano normal. Mas nos anos anteriores, no dia da pizza, geralmente tinha, principalmente cidade grande, faz festejos em relação a isso. Como assim, tia? Eles fazem aqueles, tipo uma festa com pizzas gigantes de todo, onde várias pessoas ajudam a construir essa pizza, mas é pizza grande mesmo, pizzas de metros, bem compridas, por exemplo, do tamanho da quadra, entendeu? Funciona assim, isso é de verdade, viu? Não é brincadeira não. Então, há muitos festejos em relação a isso. Lá na Itália, né, que é onde vem esse negócio de massa, essas coisas, lá também há muito festejo em relação a isso. E aqui no Brasil, como a gente gosta de festa, também não seria diferente. Acontece isso sempre. Só que esse ano, devido à pandemia, claro, passou despercebido o dia da pizza. Então, vamos lá. A gente começa com o provérbio do mês. O apressado come cru. O que quer dizer isso? Apressado come cru. Quem sabe o que é isso? É quem não sabe esperar. Aquela pessoa que não tem paciência de esperar. Então, geralmente, as coisas acontecem errado ou dá errado para aquelas pessoas que não têm tanta paciência, não conseguem esperar. Um exemplo que eu posso dar. Quando a gente estava em sala de aula, que eu ficava assim, bora, se organiza para fila, né? Vamos lá, e todo mundo queria sair correndo.
Não é legal sair correndo, poderia correr o risco de vocês se baterem, se machucar, tombar, bater um no outro. Então, isso seria comer cru, vocês se machucarem. Quem sai tranquilamente vai para a fila, forma a fila normalmente e vai fazer como o que todo mundo vai fazer. Então, assim, não precisava correr. Outra coisa, quando a gente está com fome, vamos contextualizar assim, quando você está com fome e a comida está lá no fogo, né? A comida está no fogo e você está com fome e se você não quiser esperar a comida ficar pronta, você vai comer ela crua. Então, literalmente, falando isso, o apressado come cru. Quem não sabe esperar, acaba se dando mal. Quem inventou a pizza? A gente tem aqui uma historinha. Não se sabe quem foi o primeiro a fazer a pizza. Os egípcios já assavam uma massa de água e farinha há mais de 7.000 anos atrás. Mais tarde, os gregos tiveram a ideia de cobrir fatias de pão com azeite, ervas e frutas. Mas foram os italianos de Nápoles que, no século XVIII, inventaram a receita que leva queijo, ervas e tomate. E dizem que a pizza margherita foi criada em homenagem à rainha Margarida da Itália e que os ingredientes, tomate, mussarela e manjericão, têm as cores da bandeira italiana, vermelho, branco e verde, certo? Então, olha só, vamos lá, conhecemos um pouquinho da história da pizza. Aí, qual é a pizza? A pizza preferida de Fernanda tem queijo, tomate, milho e palmito. Entre as pizzas ilustradas, de qual Fernanda mais gosta? Circule a imagem. Então, você vai observar através da característica. O responsável que está com você vai ler o enunciado e vai dizer as características da pizza que a Fernanda gosta. E você vai observar nas imagens das outras pizzas e vai fazer um círculo na pizza que você acha que de fato é a que a Fernanda gosta. Como seria uma pizza com as cores da bandeira brasileira? Nesse espacinho aqui, você vai desenhar o quê? Uma pizza brasileira, utilizando as nossas cores, igual, né? Fizeram lá na Itália. Eles utilizaram o quê? O manjericão, o tomate e foi o quê? O tomate, mussarela e manjericão, vermelho, branco e verde. Então, nós vamos fazer uma pizza com as cores do Brasil. Quais ingredientes que a gente poderia utilizar? Lembra quais são as cores da bandeira do Brasil? Quais são? Verde, amarelo, azul e falta uma cor. Branco, né? Verde, azul, amarelo e branco. São 4 cores. Resolvam aí no caderno de vocês. Aí a gente ao lado tem uma adivinhe. Qual é a boca que se enche de comida, mas não come? Qual é a boca que se enche de comida, mas não come? Alguém sabe? Pesquisa aí. Aí conte aos colegas quais são os ingredientes da sua pizza preferida. A gente não tem como dizer aos nossos colegas, mas vocês podem dividir aí com a família de vocês. Inclusive, dá uma deixa para escolher uma pizza para jantar, certo? Então, nossa atividade do Almanaque das Datas Culturais é isso, a atividade é essa. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau! Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, a gente inicia a nossa aula de História. Na nossa aula de História, a gente vai falar um pouquinho, pouca coisa, sobre aquela questão das famílias de outros tempos. Olha só, eu trouxe aqui uma imagem para vocês de uma família antiga. Lembra que a gente conversou
que as famílias antigas de outros tempos, ou seja, não é do nosso tempo ou do de vocês, que são bem mais novos que eu, elas não eram tão numerosas, certinho? Hoje em dia é muito comum as pessoas buscarem ter a sua própria casa e não mais morar com o papai, com o vovô e com a vovó, né? Então, quando a gente começa a construir a família, a gente acaba aqui indo para o nosso lugar, para nossa casa. Então, diminui, né? Fica bem menor o número de pessoas na casa. Por exemplo, antigamente era muito comum as pessoas morarem assim, ó, né? A mãe, o pai, aí tinha a irmã, tinha os tios, o vovô, a vovó, né? Aqui as duas vovós, o vovô, né? As crianças, o filho que é dessa, que ela tá amamentando. Então, assim, muita gente na mesma casa. E hoje em dia não é mais comum. As pessoas procuram ter mais a sua privacidade, ou seja, ter o seu lugar mais restrito, não ter tantas pessoas morando com elas. Então é algo que de fato hoje em dia é comum. Além do número de crianças, né, diminuir nas famílias, as pessoas procuram pensar mais na questão de ter filhos. Então assim, reduziu a quantidade, até porque criar uma criança não é tão fácil, há uma certa dependência daquela criança da gente pelo adulto, então precisa de cuidado, atenção, carinho, é uma grande responsabilidade. E a gente sabe que nem todo mundo pode ou que nem todo mundo tem essa responsabilidade. Então, o número de família, né, ela ficou bem mais restrito, bem menor. Aí eu trouxe aqui uma atividade para vocês. Agora é sua vez. Pesquise uma imagem de família de tempos antigos e uma família atual e colhe-as em seu caderno. Você vai pegar o caderno de história e lá no caderninho você vai colar as duas imagens, tanto a do tempo antigo quanto a família atual. Depois escreva em seu caderno o que você percebeu de diferente nessas famílias. Então você vai fazer uma análise aí da sua imagem, das duas imagens, né, que você achou, que você colou em seu caderno. Não é a minha imagem, é a imagem que você buscou e que você encontrou, tá bom? Então você vai fazer uma análise. O que é análise? É descrever, ver o que você achou de diferente, o que você achou que está igual, né? A questão da família antigamente e a família atual, certo? Faz no caderninho, é como se fosse um texto. Não precisa fazer textos longos, viu, papai e mamãe? Pode ser frases curtas, características com uma palavra, né, numerosa, crianças, roupas, questão de alimentação, você pode estar pegando na internet como era, as moradias antigas, as moradias atuais. Então, é esse tipo de característica, são essas coisas que você deve observar, ó, diferente, o que você percebeu de diferente entre uma família e a outra, para a gente não ter dificuldade de refazer a atividade, certo? Então, é isso. Dei as dicas, façam as atividades, tá bom? E não esqueça, cola a figurinha, registra a data, não esquece, dia 28/7, disciplina de História, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau!